Olá, muito boa noite. 9 de setembro de 2020, quarta-feira, 19 horas e 3 minutos. Agradeço a todas as pessoas que aqui estão presentes nesse encontro com o ator Sérgio Manberti, nosso convidado especial dessa noite, para conversar sobre a questão da Cinemateca, SOS Cinemateca, maior acervo nacional de vídeos, de televisão, de rolos de filmes, enfim, da história do cinema brasileiro. Serginho, bem-vindo ao canal Resistentes novamente. Obrigado, Paulo. Um prazer enorme estar de novo com vocês, um canal que eu admiro muito e está cumprindo um papel importante aí nessa pandemia, justamente pela abrangência que ele está tendo de temas, mas sempre muito ligados à cultura e aí como que a gente tem que sobreviver dentro de um momento de uma guerra cultural como a que a gente está vivendo, sofrendo aqui, né? Muito Você é obrigado muito pelo convite, específico. Paulo. Eu tenho uma honra muito grande, e você, para falar de cultura, é uma pessoa querida, né? Antes de passar a palavra para que a gente entre um pouquinho sobre a história específica da Cinemateca Brasileira, eu quero agradecer imensamente dois novos inscritos, membros ao canal Resistentes, a Marta do Espírito Santo fez sua inscrição e a nossa querida Sara Góes também fez sua inscrição. Eu quero deixar um abraço carinhoso a cada uma delas que se tornaram membros e dessa forma apoiam, né, o nosso crescimento da nossa rede de lutas que a gente traz aqui nos nossos temas. E, a partir disso, podemos passar ao nosso tema principal, Serginho. Eu queria um pouquinho você relatando, né, histórias maravilhosas da Cinemateca. Antes da gente entrar realmente no problema, eu queria que você contasse um pouquinho dessa emoção que é a Cinemateca para nós. Bem-vindo. Pois é, obrigado. Eu tenho uma ligação afetiva e muito antiga com a Cinemateca, porque eu sempre fui um cinéfilo, assim, desde garoto. Eu fazia parte do Cineclube de Santos, que é um dos cineclubes pioneiros do Brasil, e a Cinemateca tinha um convênio com o Cineclube de Santos e trazia os grandes clássicos. Aí vinham personalidades como Paulo Emílio, que foi o criador da Cinemateca, que vinham debater conosco o cinema de Buñuel, o cinema de Eisenstein, todos esses grandes clássicos do cinema sueco, do cinema dinamarquês. Em suma, eu desde pequeno eu estava ali muito próximo desse universo. Eu me lembro que com 14 anos eu consegui uma licença do meu pai para frequentar a Cinemateca nos finais de semana em São Paulo. Eu era um ótimo aluno, então eu tinha um handicap aí de relação com meu pai. Meu pai ficava preocupado de eu vir sozinho para São Paulo, eu tinha 14 anos, mas aí eu ficava em casa de uma tia minha e passava o fim de semana, ia ali para 7 de abril, conviver ali com todas aquelas pessoas que habitualmente já eram frequentadoras da Cinemateca, num período em que ela estava ligada ao Museu de Arte de São Paulo, quando o museu era ali na 7 de abril, próximo ali da Praça São José da Gaspar. Quem tomava conta daquele acervo era o Caio Scheibe, mas também tinha o Rudá Andrade, que era filho da Pagu, que por acaso era minha vizinha em Santos, e com quem eu mantinha uma relação de amizade e de admiração muito grande. A Pagu sempre foi uma pessoa que fez parte desse universo também de formação e onde o cinema também era uma atividade que ela prestigiava, era uma expressão cultural que ela também adorava. Então, nós íamos juntos, ela passava pela minha casa, a gente ia a pé para o cinema, nos finais de semana, assistir os clássicos do cinema. Então, quando eu vim para São Paulo em 58, eu já vim como representante do Cineclube e fui fazer um curso na Cinemateca, feito pelo Paulo Emílio Salles Gomes, chamava Curso para a Formação de Cineclubistas, de Diretores de Cineclubes no Brasil, onde tinha, assim, participavam Jean-Claude Bernardet, tinha o pessoal da Bahia lá, inclusive o Glauber chegou a vir algumas vezes aqui nesse curso, o Gustavo Dal e o Rogério Sganzerla, muito jovens ainda, 18, 19 anos, eles começaram ali a participar desse curso e passaram a escrever, inclusive, porque eles tinham uma formação intelectual maravilhosa,
muito jovens ainda, a participar do suplemento literário do Estado de São Paulo. Em suma, eu fui vendo aquele acervo se consolidando e se transformando através das pontes que se estabeleceram com a Cinemateca Francesa e outras cinematecas do mundo, com essa história do cinema. E foi se tornando um repositório não só de toda a memória do cinema nacional, mas também das famílias brasileiras, ou seja, história contemporânea através das imagens, entendeu? Então, esse acervo é um acervo muito delicado, que precisa uma manutenção, inclusive em termos de temperatura, porque tem o nitrato de prata do celuloide, ele é muito combustível. Então, tudo isso, ele inicialmente estava em barracões ali no Ibirapuera, e no final a gente conseguiu, já dentro de um novo momento, que ele fosse transferido para o que era o antigo Matadouro, ali no Ibirapuera, e aí ele passou também a trabalhar com a restauração de filmes e de negativos, ou seja, praticamente toda a história recente em termos de audiovisual, inclusive arquivos da TV Tupi, coisas desse tipo, estão ali depositadas. E já no final do governo Dilma, houve um problema ali, que houve ali uma questão legal ali, que, na minha opinião, não tinha pertinência, mas tudo bem, sempre uma investigação é bem-vinda, mas isso, de uma certa maneira, criou um constrangimento ali. Foi na gestão da Marta Suplicy. A Marta não quis se envolver muito, ela não tinha o mesmo compromisso com a Cinemateca e não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Então, isso ficou, vamos dizer, para ser, de uma certa maneira, avaliado e ver como é que isso teria um prosseguimento. Houve uma mudança na direção, o Carlos Magalhães, que presidia a Cinemateca, acabou tendo que sair, mas o pessoal todo que cuidava, os técnicos principalmente, permaneceram, mas também não ficaram muito tempo a mais. E com isso foi havendo uma espécie de um desmantelamento da equipe original, que hoje se resume assim, do pessoal histórico, à querida Olga Futema, que está ali resistindo bravamente. Mas, desde o governo Temer, a Cinemateca vem sofrendo muito, né? Aquelas sessões que normalmente tem 2 salas de cinema, festivais internacionais de cinema, inclusive reuniões da classe cinematográfica e tudo. O espaço ali era um espaço de acolhimento fantástico, num lugar muito central, e a Cinemateca começou a depender da Fundação Roquete Pinto, e aí, economicamente, os técnicos passaram a não receber, e a situação se deteriorou definitivamente nesse novo governo, que não tem a menor ideia da importância da Cinemateca, e estamos nós todos, hoje a Cinemateca está absolutamente à deriva. Tem um funcionário lá que tomou as chaves dos técnicos. Eu não tenho a menor ideia de como é que está sendo feita essa manutenção, mas tem tido toda uma movimentação da classe cultural, principalmente da área cinematográfica, o Gervitz, mas muita gente envolvida e muito consciente da importância da Cinemateca, estão ali tentando encontrar alternativas para que esse patrimônio não fique, vamos dizer, realmente ameaçado, e que a gente possa, inclusive, encontrar uma solução de continuidade para que tudo isso possa estar presente na nossa memória, né? Porque isso é memória, é museu vivo, é um museu diferente, é um museu que é absolutamente, vamos dizer, contemporâneo, está ali vivo, né? Está assim exatamente. Eu fico surpreso, então, porque você é história viva, é história oral,
né? Certamente. Nós E observamos a sua trajetória ligada a isso, é quase um filme, inclusive, que passa. A gente está tendo um rolo aqui de filme fazendo a projeção com a sua história sendo contada. você veja, eu tinha um arquivo de Super 8 de filmes familiares, inclusive de 16 mm. Eu doei tudo para a Cinemateca, inclusive eu doei desenhos que meu tio passava para a gente em 16 mm, doei o aparelho de projeção que nós tínhamos lá em casa e que era um aparelho de 16 mm antigo, está tudo lá. Então, tem também os aparelhos de projeção, tem. Nossa, o que a Cinemateca tem ali é um tesouro inestimável e que foi recolhido nesses últimos 50 anos, né, pelo menos. Entendeu? 50 a 60 anos, na verdade. Eu Entendeu? tenho, perfeito. Eu tenho vários aspectos aqui. Trazendo um pouquinho mais, contextualizando essa excelente histórico que você já fez. É importante lembrar que o Ministério da Cultura foi extinto no último governo. Ele se tornou Certamente. anexado ao Ministério do Turismo. Dessa forma, se tornou uma secretaria dentro do Ministério do Turismo. Nesse ano, já são 3 secretários de cultura que nós tivemos. E essa questão, você percebe que nós vamos criando uma sucessão de secretários sem que ninguém resolva e Seria colocando um compromisso, exatamente, inclusive. né, sem nenhum compromisso. Não é isso mesmo, Serginho? Sem nenhum compromisso, com os recursos absolutamente, é, vamos dizer, reduzidos, entendeu? Agora teve uma nova redução e agora está havendo, assim, realmente um processo de censura. Eu vi que o Mário Frias determinou que qualquer projeto que passe pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Cultura, tem que passar pelo aval dele. Ou seja, isso é censura. Isso é pior do que a censura durante o período da ditadura. Entendeu? Então, você veja que a gente está passando por um período extremamente grave e, e temos tentado reagir, mas a nossa reação ela é desproporcional ao conjunto de medidas que são tomadas diariamente no sentido de desmantelar tudo que foi construído durante anos. Não se trata de um retrocesso, é uma regressão, né, Paulo? Dentro Então, dessa questão, eu quero agradecer, inclusive, aqui as pessoas que já estão nos assistindo, a Cibele Passos, né, desejando uma boa noite aqui ao Sérgio Mamberti, Rosana Moda. A Cristina Almeida fez um comentário muito legal que eu quero trazer aqui. Frequentei muito a Cinemateca em Curitiba, encontros culturais maravilhosos. Aproveitando a Ive também, deixando aqui um grande respeito e admiração ao Sérgio pelo seu talento e sua luta política. As pessoas aqui vão se manifestando pouquinho a pouquinho, a gente vai colocando na tela as manifestações. Eu quero reforçar algumas coisas como na loucura desse novo mundo pós-pandemia, pandêmico, né? Quando nós assistimos, por exemplo, as pessoas indo ao cinema de carro, né, para assistir os drive-ins, né? E a gente vê como é, né, você percebe a importância do cinema, como as pessoas conseguem se descobrir dentro da cultura, do lazer, do entretenimento. É não, isso mesmo? na verdade, você veja, aí tem uma série de programações, aí, inclusive de clássicos, através do ambiente audiovisual, do ambiente digital. E então a cultura, e particularmente o audiovisual, justamente pelo fato de o isolamento ser necessário, ela passou a ser uma alternativa de convivência e de usufruir de bens culturais sem você estar deixando de preservar a vida, entendeu? Então, você veja a importância que tem a imagem, vamos dizer, que pode ser disponibilizada na sua casa e você, ao mesmo tempo, está compartilhando com outras pessoas. Então, é um momento muito especial. A gente está vendo aí que tem uma série de protocolos que estão sendo traçados aí para o retorno das atividades, mas tudo é muito relativo, porque a gente nem bem saiu da primeira onda, a gente vê, hoje eu estava vendo notícias de que a pandemia está fora de controle no Brasil, tem uma possibilidade de uma segunda onda aí, ou seja, a vacina, que todo mundo vê como uma questão de milagre, é uma coisa que tem uma luta ainda para que essa vacina ela seja, vamos dizer, definitivamente
incorporado ao nosso cotidiano, que ela tenha essa vamos dizer, essa Essa eficácia possibilidade realmente necessária, de né? permitir que a gente possa de novo ter esse convívio, mas na verdade tudo isso a gente vê que é para um futuro que não se sabe exatamente como e quando, né? Tem várias vacinas, mas na verdade o panorama que a gente tem aí à frente, principalmente com a Uhum. condução que a Covid teve durante esse novo governo, foi uma atuação extremamente, muitas vezes, de uma irresponsabilidade tão irresponsável quanto a das pessoas que vão para aglomerações nas praias, como se já tivesse terminado tudo nos bares. Então, existe aí uma indisciplina e uma preocupação muito grande, porque você vê que essa contaminação ela continua, entendeu? Tem uma circulação aí desse vírus, entendeu? Então é muito preocupante. E aí o espaço virtual esse trabalho extraordinário que a Cinemateca poderia estar prestando nesse momento está absolutamente colocado em último plano. Na verdade, são iniciativas através de pessoas que têm acervos e tudo, de se recompor esse material histórico de cinema, mas o que a gente está preocupado é com os negativos da maior parte dos filmes brasileiros, estão todos na Cinemateca, ou seja, é um momento extremamente ameaçador para a nossa memória, para a cultura brasileira e para o audiovisual brasileiro. E a gente vê que as coisas caminham muito lentamente, né? Não, Eu não... até Diga. trazendo aí alguns aspectos, né, só para que as pessoas tenham noção, né, o custo da Cinemateca hoje anual ela é de 12 milhões de reais. 12 milhões de Uhum. reais é 1 milhão por mês para a preservação de todo esse acervo. Então é um custo irrisório em relação a todo o material que Irrisório. está lá. Irrisório. Eu queria falar sobre uma palavra que é o intangível, é a memória que está ali colocada. Quando a gente fala, por exemplo, dos filmes de Glauber Rocha, né? Qual o valor que existe desses filmes, dessas películas? Por exemplo, no mercado externo, se fosse vender, quanto valeria? Né? É possível medir isso? Olha, então não dá nem para. Do ponto de vista de valor, você pode até determinar determinados valores aí e tal, porque o Glauber hoje faz parte dessa galeria internacional dos grandes criadores do cinema. Mas, na verdade, é um patrimônio inestimável. Não dá para você traduzir isso em termos só vamos dizer, de números, entendeu? Na verdade, esse patrimônio é um patrimônio, você veja, o teatro é uma arte extraordinária, porque ele acontece ali naquele momento, mas ele é efêmero, né? Ele acontece e desaparece, ele se consuma no próprio ato teatral, né? Já o cinema, ele tem a condição de você perpetuar isso através da imagem dessa preservação. Foi assim que foram surgindo as cinematecas. E hoje, certamente, a Cinemateca Brasileira ela tem não só um patrimônio de filmes brasileiros, mas também ela tem cópias e filmes que não existem em outras cinematecas e que nós temos fornecido, muitas vezes, cópias para essas cinematecas. Então, você veja, ela é uma cinemateca extremamente elogiada internacionalmente, entendeu? E então ela está muito, vamos dizer, eu percebi que o tratamento que havia por parte do Ministério, a própria Regina Duarte, tratavam, tratavam a Cinemateca como se fosse um clube de vídeo, Sim. entendeu? E então não, é uma coisa que não tem, é, vamos dizer, Não tem o eles não valor têm uma histórico e dimensão material daquilo que eles desse estão processo, usando, usando. entendeu? É uma coisa é muito difícil de você conviver diante de dessa ignorância tão grande, né?
do significado da cultura, e principalmente do que significa preservar um patrimônio como esse da Cinemateca. Eles que criaram uma organização social, né? Por trás tem a Fundação Roquete Pinto, que seria a responsável, né, para dar a organização de todo esse acervo, além de lembrar que tem mais de 1 milhão de documentos ali. Eu adoraria só de pensar, né, ter aquela Deus e o Diabo na Terra do Sol, todas aquelas artes criadas, todo aquele material. Você imagina fazer uma exposição disso? Eu acho que, inclusive, o debate em relação à Tem importância do cinema. cartazes, tem tudo isso. Não, imagina a importância do cinema dentro da indústria cultural e da dominação dos Estados Unidos, que eles impõem através dessa indústria do cinema, criando a partir de Hollywood, e que vira, né, essa condição humana nossa de dependência do cinema internacional. E é exatamente esse debate que deveria ser feito para a gente ter a nossa própria autonomia do cinema brasileiro. Não seria isso, Mas, na verdade, não existe diálogo, né? O governo não dialoga. O governo realmente ele tem posições autocráticas, extremamente nocivas, e não há diálogo possível. Então, o que tem é reação da gente no sentido de minimizar essas perdas, entendeu? E de ver como é que a gente recompõe essas conquistas históricas da cultura brasileira. Na verdade, é um projeto de salvação que a gente está, e, de uma certa maneira, tentar levar adiante, né? E fazer com que esse processo continue, apesar de não haver uma política assim federal. Mas tem as políticas estaduais, as políticas municipais, e tem a própria mobilização da sociedade. A gente viu aí na Lei Aldir Blanc que todo esse legado está muito presente. Então, estamos aí tentando recompor esse processo e ver como é que a gente consegue, inclusive, tem sido pensadas soluções no sentido da continuidade de que tipo de financiamento que poderia estar, mas o que não era boa vontade nem para acolhimento desse tipo de medidas, entendeu? É como se eles estivessem decididos a assassinar esse patrimônio. A preservação existe uma ação intencional, né? E uma desimportância muito grande com relação a esse processo, né? E é interessante, você vai vendo filmes, por exemplo, né, coisas que tocam o coração, quando a gente fala, por exemplo, de Central do Brasil, quando a gente fala do Pagador de Promessas, quando a gente fala, né, sobre todas as histórias e todos os filmes do cinema brasileiro, né, nós já chegamos algumas vezes a Cannes, nunca ganhamos, né, mas tem histórias do cinema brasileiro que são muito relevantes. E tem até alguns Exatamente. Comentários, né? Por favor, Marbete. Então, tudo isso é muito preocupante. Eu acho que é mais do que justo a gente estar conversando sobre isso. A gente está disponibilizando um espaço para discussão desse tipo de problema e trazendo à baila uma coisa que muitas vezes a sociedade nem tem ideia da importância desse tema e de como ele está sendo tratado através desse governo, entendeu? Eu acho que é um alerta para a sociedade e eu espero que a gente encontre soluções. Mas eu sinto que as dificuldades são muito grandes. Nós temos aí não só um conjunto de medidas que são tomadas quase que diariamente no sentido desse desmantelamento, então que nos fazem estar o tempo inteiro nos recompondo, né? Para poder enfrentar cada um desses desafios que aparecem, né? Mas, certamente, nesse momento, eu considero, além de toda a ausência de recursos, de tudo isso, eu considero que essa ameaça ao patrimônio da Cinemateca, para mim, é uma das questões mais candentes desse momento novo que a gente está vivendo e de fazer parte da preocupação cotidiana de quem milita na área cultural no Brasil, né? Tem a Ive, que é participante, é membro aqui do canal Resistente, está aqui participando. Paulo, falando em memórias, fale um pouco sobre a produção brasileira do filme Besouro, que até recentemente ninguém lembra, nem como os movimentos racistas que viraram reboliço nos Estados Unidos. Você teria alguma referência para comentar desse filme? Sim, o Besouro é um filme feito pelo João das Neves, né? Possivelmente os originais ali devem estar ali na Cinemateca, entendeu?
um filme importante que trata de uma personalidade da cultura negra, e o Besouro realmente o filme é lindo, e partiu de um espetáculo teatral, entendeu? E o João das Neves foi um grande companheiro nosso de teatro, era um grande artista, então é importante que de repente, esse patrimônio esteja ali na Cinemateca e que, de uma certa maneira, faça parte dessas preocupações, entre outros tantos filmes que estão ali, né? Perfeito. Certamente é, 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 é um momento muito complicado. A gente está tentando encontrando alternativas. Eu não tenho estado mais assim muito ligado às pessoas que estão na condução desse processo, que é o Gervitz, e tem uma. Mas eu tenho notícias sempre através da Raquel Monteiro, e eu tenho me informado também, vejo através dos jornais. Quando a Regina falou-se de a Regina ser nomeada, deixaram-se para a Cinemateca, que era um prêmio de consolação, como se a Cinemateca fosse uma qualquer coisinha, entendeu? A Regina falou assim: olha, eu vou fazer Cinemateca. Ela não sabia nem o que significava Cinemateca, gente. Ela tinha um desconhecimento muito grande. A Cinemateca está feita há muito tempo e ela se construiu a partir de um grande esforço e de uma participação ativa da sociedade brasileira, até de alguns empresários, e de cooperação com as cinematecas internacionais, né? É isso aí, ela está para completar 74 anos, ela foi fundada em outubro de 1946, então tem a história do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro, aí durante todo esse período. Serginho, nós estamos chegando aqui ao final do nosso diálogo, eu quero agradecer profundamente. Tem um comentário aqui falando sobre o cinema na praça, né? Aquelas coisas da memória. Você gostaria de contar algum caso aí, de tantas histórias que você conhece? Veja bem, hoje a alternativa que nós temos aqui é o drive-in. O cinema na praça, ele, de uma certa maneira, de repente, ele pode ser tratado até no novo momento. Mas o drive-in, por enquanto, é a forma mais segura de você estar participando, vamos dizer, de uma atividade coletiva, né? E eu vi que há uma possibilidade das salas de cinema abrirem logo mais, mas trabalhando com um terço só da, 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 da lotação das salas e com espaçamento também. Então, do ponto de vista comercial, é praticamente impossível você manter tudo isso. Então, tem desafios aí e a gente está. Essa pandemia que todo mundo achava que ia durar um mês, 2 meses, já estamos em setembro, e ela se prolonga. Então, e tem aí uma luta desesperada de sobrevivência também, né? São bares fechando, salas, vamos dizer, as salas de espetáculo, as atividades todas que dependem de público estão limitadíssimas, fazendo lives, mas com uma remuneração que não corresponde ao real. Ou seja, um momento muito difícil, um momento que a gente não adianta ficar no chororô, porque o chororô, a gente sabe que se a gente se coloca na posição de vítima, a gente não reage. Então, o momento é de reagir, de reconstruir e de ter e tentar traçar novos parâmetros aí, porque o mundo mudou, né? Tudo Como mudou. Então, a gente vai ver como é que a gente se recompõe para esse novo normal, para esse novo momento. Perfeito. Então, toda a classe artística, felizmente, nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que gera recursos para todos os municípios, para músicos, para pessoal de teatro, para o pessoal do cinema, né, para salas, né? Não só apenas, você também o recurso, ele chega a atingir o artesanato, as aulas de balé, enfim, É ele é tudo, é múltiplo, super né? abrangente. E Super é um abrangente. recurso grande. É 3 vezes o orçamento que normalmente tinha o Ministério da Cultura. Mas só que a forma para você ter acesso, ela está cheia de pegadinhas na regulamentação, então não está sendo simples. Você às vezes encontra má vontade, e às vezes não, tem pouca estrutura por parte de vários municípios. Então, a nossa luta no momento é fazer com que esse dinheiro chegue nas mãos de quem precisa, né? E não está sendo fácil. É Muito uma bem. mobilização muito grande nesse sentido. E nós estamos em conferência de cultura permanente, tentando encontrar novos rumos e novas saídas, entendeu? É isso, basicamente.
Você é uma pessoa que faz parte do patrimônio, né, imemorável do Brasil, né, que faz parte da memória popular, faz parte da memória do teatro, faz parte da memória do cinema. Eu tenho uma alegria imensa de recebê-lo novamente aqui no canal Resistência para deixar todos esses esclarecimentos. Gostaria de passar novamente para a sua despedida aqui com o nosso diálogo, Serginho, por favor. Tá ótimo. Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade, a gente está trazendo esse tema, discutindo isso nas redes, e espero que a gente possa em breve ter novas perspectivas. Mas muito obrigado pela iniciativa e ter essa oportunidade de estar trazendo à baila um dos temas mais candentes hoje da questão dessa guerra cultural que a gente está travando. Você é uma pessoa de carinho e de atenção muito especial. Eu quero deixar o meu reconhecimento fraterno a você, Serginho. O nosso espaço está sempre aberto para aquilo que for relacionado à cultura. Tenho certeza que outros encontros nós faremos. Eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que estiveram aqui Eu conosco. também, eu queria agradecer e saudar todos que participaram também pela atenção, né? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Então tá bom. Quem agradeço aos nossos dois novos membros do canal Resistentes, a Marta do Espírito Santo, a Sara Góes, torne-se você também um membro. Serginho, chama Antônio Conselheiro, nós temos 3 tipos de membros no canal Resistentes. Só essa última notícia. Você pode se cadastrar como Antônio Conselheiro, Carlos Marighella ou Marielle Franco. Esses são os nomes homenageados. Que tal? Ficaram bons? Tá ótimo, maravilha. Isso aí, amigo. Certamente. Um grande Obrigado, abraço, Paulo. um beijo, até nossa próxima Beijo, conversa. beijo para todos. Beijo, Continuamos valeu. aí na luta. Serginho, é isso aí. Na luta todo mundo. Um Beijo. abraço. Valeu.